E aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, um vídeo muito pedido pelo público iniciante. Falarei sobre métodos, as principais formas de utilizar a máscara de camada no Photoshop. E tem várias finalidades, como por exemplo, efeitos de ilusões, junções, efeitos de ajustes localizados, também troca, substituição de cenários, auxilia nos recortes de maneira não destrutiva. Tudo isso veremos nessa aula de hoje, então vem comigo. Bom, então aqui na tela do meu computador, turma, eu já tenho aqui essas imagens que a gente utilizará na aula de hoje. Se você quiser acompanhar com as mesmas, olha aqui embaixo, link na descrição, vou disponibilizar todas para download lá no nosso blog. Começando então aqui pela primeira imagem, que é uma edição muito famosa aqui no canal. Se você ainda não viu o Analisar Super-Heróis, se eu não me engano, esse era o tema. Eu peguei essa imagem e criei essa edição. E tudo começou com uma máscara de camadas. Para que eu conseguisse esse efeito de iluminação que eu tenho aqui entre as minhas mãos, eu tirei duas imagens, olha só, com o meu celular segurando para refletir a iluminação, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E eu uni essas duas imagens apenas com o efeito de máscara de camadas. Eu vou disponibilizar para você baixar lá no blog. Então vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem 1A, abrir com Adobe Photoshop. Ou você vem lá no seu Photoshop, abrir imagem e encontra aí no seu computador. Beleza, e agora eu vou inserir aquela outra imagem dentro dessa. Para a gente inserir, você vem em Arquivo, colocar incorporados ou inserir dependendo da sua versão do Photoshop. Ou pode vir diretamente lá na pasta, clica e arrasta aqui no íconezinho do Photoshop e solta. Confirma na barra de propriedades para confirmar para o Photoshop que é isso mesmo que você queria fazer, importar uma nova imagem. E agora as máscaras de camadas ficam situadas nesse painel na sua área direita inferior da tela. A máscara de camada é esse íconezinho aqui, ó. Funciona de uma maneira muito simples e as pessoas às vezes ficam um pouquinho de dificuldade de entender porque a explicação não é clara, mas você vai ver agora como que é bem simples. Clica aqui para adicionar uma máscara. Você vê que a gente tem duas camadas aqui, né? A camada de cima, que é correspondente por essa imagem, e a camada de baixo, que é essa outra imagem aqui. Para mostrar a camada de baixo, eu tirei a visibilidade da camada de cima. Ativando a visibilidade da camada de cima, a gente tem mostrando a camada de cima. Colocando uma máscara de camada, ela vai começar branca, ou seja, não está influenciando em absolutamente nada. Ela funciona apenas com duas cores, branco e o preto. O branco significa que não está acontecendo nada na máscara de camada, ou seja, ela está mostrando tudo o que essa camada contém. Mas se a gente aplica alguma cor preta em algum local dessa máscara de camada aqui, significa que ela vai esconder aquela região que a gente está aplicando a cor preta. Então você pode pegar, por exemplo, o pincel, transfere aqui para a cor preta, se tiver branco para o preto, você clica nessa setinha aqui, ó, que ele vai mudar a cor do primeiro para o segundo plano. Ou aperta as teclas X, D e depois a tecla X para inverter aqui para o preto. Ou clica aqui no seletor de cores e arrasta aqui para o preto e dá um OK. Agora, basicamente, a gente vai esconder parte da imagem que a gente não quer mostrar para fazer essa junção. Ou seja, eu não quero mostrar essa parte aqui de cima que eu estou com o celular. Porque na foto de baixo eu tirei com essa outra mão aqui que eu queria mostrar a iluminação. Legal? Então a gente vai esconder essa região, ó, pintando com o pincel. Então veja que de uma maneira muito simples a gente já conseguiu unir as duas imagens e agora fica como se, ó, até mostrando aqui essa parte que atingiu pela iluminação também, aquela outra foto, a gente já conseguiu unificar e aí essa foi a origem de tudo quando eu comecei a fazer a minha edição para chegar nesse resultado final aqui. Apenas uma máscara de camadas para esconder essa região. E o que a gente escondeu foi aquela área do celular ali na imagem de cima que acabou se mesclando com a imagem de baixo. É isso que eu falei quando eu me referi a efeitos de ilusão. A gente consegue fazer essas mesclagens apenas com um efeitinho de máscara. Vamos lá para mais um exemplo para você entender na prática. Abrindo aqui então a minha pasta, o exemplo 2. Clicar com o botão direito do mouse, abrir com. Se não tiver o Photoshop aqui, você vem aqui escolher outro aplicativo
e de você encontra aqui no seu computador, ó, mais aplicativos. Se não aparecer, você vem aqui procurar outro aplicativo nesse computador, que você vai encontrar diretamente lá na pasta que está instalado, provavelmente no disco local C do seu computador, Adobe, daí você vai ver lá a pastinha Adobe Photoshop. Bom, clicando aqui, dando um OK, OK novamente, tem outra imagem. E agora eu vou mostrar um exemplo na prática, como funciona ali com ajustes localizados. Digamos que a gente quer mudar a cor desta Kombi aqui de amarelo, né, para qualquer outra cor, vermelho, azul, enfim. Eu vou vir aqui em ajustes e sempre que eu aplicar um ajuste, ele já vai aplicar uma máscara de camada junto, branca, ou seja, sem influência alguma. Mas se a gente colocar preto em alguma região, ele vai esconder totalmente aquela parte da camada em questão, ou seja, do ajuste que a gente vai aplicar logo na sequência. Por exemplo, se eu aplicar aqui um ajuste de matiz e saturação, que a gente consegue modificar as cores. Vai abrir aqui a minha barrinha de propriedades, deixa eu até baixar aqui para que eu apareça na imagem e as propriedades também. Olha só, então a gente tem aqui a barrinha de matiz. Se eu alterar aqui, eu vou mudar a matiz, mas veja, está alterando a matiz da imagem toda. A gente não quer isso, a gente quer aplicar apenas uma outra cor ali para a Kombi, que originalmente era amarela. Digamos que eu quero deixar ela, deixa eu ver, ó, essa cor vai ficar bonito, né? Então digamos que eu quero deixar dessa cor. O que eu faço? Veja que aplicando um ajuste, automaticamente vem uma máscara de camada nesse ajuste. Se eu der um Ctrl I, que é a tecla de inverter, ela vai inverter do branco para o preto. Ou seja, agora está escondendo tudo que a gente aplicou. Não está mostrando nada. A gente aplicou a matiz, mudou a cor, mas como a máscara está preta, ela está escondendo tudo que aquela camada contém. Porém, se agora eu pegar, pode ser até a ferramenta pincel ou qualquer uma de seleção, fizer a seleção e mostrar essa região ali de dentro da Kombi com a cor branca, que a gente consegue mostrar aquela região, ele vai afetar e mudar a cor apenas daquele determinado local. Agora, ó, pincel, cor branca, você pode aumentar, diminuir o tamanho do seu pincel com a tecla abre e fecha colchetes. Se não aparecer esse ponteiro do pincel aqui, é porque a tecla Caps Lock está ativa, então desativa e continua a sua edição. E agora, se eu aplicar apenas na Kombi, aqui ó, na região que eu quiser alterar a cor, a gente já consegue esse efeito localizado apenas em uma região. Agora vai da sua calma e tal, de você pintar exatamente o local que você queria modificar a cor. Você pode ampliar aí o zoom, Ctrl mais ou Alt e rolar o scroll do mouse, que é aquela bolinha para aproximar bem o zoom, e aí você faz o efeito bem localizado. Ou como eu falei, você pode até fazer uma seleção completa com outras ferramentas de seleções, que não é o caso aqui, o foco da nossa aula, né? Mas se faz aqui, né, uma seleção localizada nessa região completa da Kombi que era amarelo e faz a pintura. Mas veja, ó, dessa maneira, com a cor branca, a gente está mostrando na máscara de camada que o efeito de matiz e saturação será mostrado apenas nessa região. Beleza? Ó, branco e preto. O branco significa que não está acontecendo e não está escondendo nada. E o preto é justamente o oposto. Ele esconde áreas da região da camada. Ou seja, um ajuste, ou seja, uma foto. Então, vou pintar rapidão aqui para você ver o antes e depois. Ou seja, estou pintando com o pincel na cor branca. Quando você está com um zoom ampliado, para você correr na sua imagem e conseguir aplicar aonde não dá para ver, você aperta a tecla espaço, vai aparecer uma mãozinha, você clica e arrasta para se posicionar dentro da sua imagem. Digamos que você errou alguma coisa aqui, ó, por exemplo, pintou a lanterna aqui da Kombi que você não queria. Você pode pressionar a tecla X, que vai inverter aqui ó, do branco para o preto. Pegando o preto, você vai esconder novamente essa região que você mostrou com a cor branca. Ou seja, o preto esconde e o branco mostra o que tem na sua atual camada. Então a gente mostra aqui, pressiona a tecla X para aparecer novamente aqui a cor branca e continua mostrando a região que você quer aplicar o efeito de matiz e saturação que a gente utilizou nessa camada aqui. E isso equivale para qualquer efeito de ajuste. A gente utilizou aqui a substituição de cores, mas você pode colocar em qualquer outra
função de ajuste, uma sombra localizada, um brilho localizado em determinada região, manda ver que é o mesmo processo ali, o mesmo passo a passo, mostrando com a cor branca e escondendo com a cor preta. E caso você errou ou pintou aqui, o Ctrl Z também volta uma ação que você acabou de executar. Caso você pintou errado uma vez, duas vezes, três vezes, Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z para voltar. Olha, de uma maneira muito rápida, né? Já fiz a seleção aqui, tirando e mostrando a visibilidade apenas dessa camada. Então, você já vê que a gente conseguiu alterar a cor de determinada região aqui da Kombi. Deixa eu até mostrar essa parte aqui também. Seria interessante mostrar dentro da cor alterada, que é também uma parte da lataria. Aí, ó. E agora, se eu alterar o ajuste daquela camada, eu consigo qualquer cor, porque eu determinei com a cor branca que aquele ajuste de matiz e saturação seria aplicado apenas nesse local aqui. Legal? Mais um efeito incrível, né, com a máscara de camadas. E o terceiro desses efeitos mais utilizado também é utilizar a troca e substituição de cenários, nos auxiliando ali no recorte. Vou abrir outras imagens que eu também disponibilizarei para download lá no blog, link aqui na descrição. Clicar com o botão direito do mouse e abrir com o Adobe Photoshop. Não, vou abrir essa outra aqui, ó. Vou abrir o 3B primeiro, que é o fundo. Ok? E agora eu vou inserir a camada que eu quero colocar, que é desse personagem aqui, e remover o fundo. Então clico e arrasto lá no Photoshop, pressionando o Alt, vou aumentar proporcionalmente todos os cantos aqui e vou achar um tamanho legal. Acho que aqui tá bom, qualquer coisa a gente muda depois, sem problemas. Confirma na barra de propriedades lá no Photoshop que é essa ação mesmo que você deseja executar. Tecla V para selecionar a ferramenta mover e posiciona bem certinho aqui o personagem na sua imagem. Agora a gente vai recortar de uma maneira bem rápida. Recortes, existem vários tipos de recortes, alguns mais rápidos e não tão profissionais, outros que demandam um pouco mais de habilidade e que demoram mais e que trazem um resultado melhor. Inclusive vou deixar alguns links aqui no card e também no link na descrição de aulas com recortes com a ferramenta caneta e outros recortes também mais aprimorados, que uma aula recente que eu postei aqui no canal para recortar fundos difíceis, que são aulas complementares que você pode assistir além dessa, depois que terminar essa daqui. Mas de uma maneira bem rápida, ferramenta seleção rápida. Para fazer recortes, assim, aqui tem um fundo sólido, você consegue fazer dessa forma aqui. Clica e vai arrastando sobre o personagem, olha só. O Photoshop meio que detecta automaticamente as regiões baseado nas cores, contrastes, que seriam corretas, digamos assim. Nem sempre ele vai selecionar corretamente. Se ele selecionar algo a mais, por exemplo, pressiona a tecla Alt, aparecerá um sinalzinho de subtração, ó. Ou seja, agora tudo que você aplicar aqui fora, ele vai subtrair da sua seleção inicial, entendeu? E dessa maneira você vai corrigindo, ó, a sua seleção. Como falei, essa daqui é uma seleção bem rápida, não é muito profissional, longe de ser, mas serve aqui para o nosso exemplo. Então, estou fazendo a seleção aqui do personagem, separando ele do fundo apenas com uma seleção. E você já vai ver como que a máscara de camada é papel fundamental nesse processo aqui do recorte. Aumenta e diminui o tamanho do ponteiro de seleção rápida também com a tecla abre e fecha colchetes. E vou pegar aqui os detalhezinhos. Caso você erre alguma coisa, Ctrl Z ou pressiona Alt, vem e elimina aquela área que não deveria ser selecionada de início. Aqui, ó, como que ele é um cinza próximo ao fundo, o Photoshop se complica um pouco com essa ferramenta aqui e acaba selecionando coisa que não deveria. A parte interna aqui do braço também não, então pressiono Alt e clico aqui na parte interna. Esse vão, né, entre o braço e o corpo dele. Diminui aqui o ponteiro, Alt, e essa parte aqui também não. Bom, enfim, como era uma seleção rápida,
Acredito que aqui a gente já tem um resultado interessante. Depois que você faz o recorte e quer eliminar todo esse fundo, você basta vir aqui na máscara de camada e aplicar. Que ele vai se basear, olha só, a gente já tem um recorte feito no Photoshop. Ele vai se basear nessa seleção, tudo que a gente tinha na seleção ele vai preservar, vai deixar branco na máscara de camada. E o que era fundo que a gente tirou da seleção, ele vai esconder com a cor preta, ou seja, o branco mostra o que tem na camada e o preto esconde as regiões que a gente não quer mostrar. Com isso, a gente consegue muitos efeitos. Nessa aula, a gente já viu os 3 principais que a gente utiliza. Vamos recapitular. Esconder partes determinadas de uma imagem para criar esse efeito de ilusão. Que a gente tinha 2 imagens com a máscara de camada. Vou até clicar com o botão direito do mouse se quiser. Você pode vir aqui desativar ou excluir a máscara caso desejar. Eu vou apenas desativar. Ó. Essa era a imagem original. Ativando, a gente conseguiu o efeito mesclando ali as imagens para começar a fazer aquele efeito de manipulação do super-herói, né, que a gente fez no Analyzar. Que eu também vou deixar o link na descrição caso você queira acompanhar o processo completo dessa edição aqui que a gente fez no Photoshop. Muito massa, né? E caso você queira também aprender tudo do zero, o processo de montagem e manipulação de imagem, tem lá no curso da loja Photoshop. O segundo efeito foi em área localizada, né, com um ajuste localizado, que aqui com a matiz saturação a gente determinou que apenas naquela região a gente queria aplicar um efeito de modificação de alguma área, que no caso era a matiz, a cor da Kombi. E o terceiro aqui que a gente eliminou completamente um fundo após fazer uma seleção e aplicar o personagem na área que a gente desejou. Aqui, se eu quiser dar um Ctrl T, por exemplo, clico aqui ao lado para selecionar a camada e não apenas a máscara. Ctrl T, que é um atalho para aparecer os nozinhos de redimensionamento na sua imagem. Alt e vou diminuir aqui, para deixar ele num tamanho mais legal na minha imagem. Aqui ele estava muito grande, né? Acho que aqui vai ficar mais interessante. Aí você posiciona e continua a sua edição da maneira que for melhor. A base mesmo dessa aula era mostrar como que a máscara de camada influencia na nossa edição. Ela só tem a cor branca e a preta para funcionar. E, nossa, com a sua criatividade livre e entendendo o conceito da máscara de camada, você conseguirá efeitos incríveis. Se você quiser acompanhar um curso completo comigo, onde eu mostro inúmeras maneiras de se utilizar a máscara de camadas e todos os outros ajustes, funções, ferramentas do Photoshop, confira aqui embaixo, link na loja Photoshop.com.br, tem o curso lá, Primeiros Passos no Photoshop, que a gente começa do absoluto ponto zero mesmo. É para você iniciante que nunca abriu o Photoshop, sair de lá com um nível de conhecimento intermediário para o avançado, para você explodir na área da edição. E se você já tem um conhecimento e quer ampliar ainda mais o leque de edição, inúmeras técnicas de montagem e manipulação de imagens, por exemplo, temos também o curso específico sobre esse tema, curso de montagem e manipulação de imagem no Photoshop. Inclusive essa imagem aqui é um tema de aula que você aprenderá lá do zero. Aqui, como eu mostrei, era o primeiro passo, né, unificando com a máscara de camada, e depois tem inúmeros efeitos e técnicas para a gente chegar nesse resultado final. A gente mostra todo passo a passo lá no curso lojaphotoshop.com.br. E se você quiser fazer os dois também, tem um pacote todo especial que envolve ali, você consegue com valores menores conseguir aí Nossa, é uma oportunidade incrível para você conseguir unificar o conhecimento dos dois cursos e sair da loja Photoshop, cara, ninja no Photoshop. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção até o final desse vídeo. Se você está até aqui é porque você curtiu, né? Então deixe seu gostei, inscreva-se aqui para receber todos os vídeos futuros do canal. Te espero nos cursos da loja e também nas próximas aulas aqui no YouTube. Falou, turma!